Livro do profeta Daniel, capítulo 8. A visão de um carneiro e de um bode. No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquele que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas. E as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Olha que visão que Daniel está tendo aqui, né? E Daniel relata toda a visão a qual ele está tendo. Toda visão tem um significado. Tudo isso que Daniel está relatando aqui tem um significado. Nós vamos seguindo aqui com a leitura neste momento. E vi o carneiro e dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. O que será que significa este carneiro valente, que fazia a sua vontade e se envaidecia e se engrandecia? Quem será este carneiro, né? O que simboliza a visão deste carneiro? O verso 5 de Daniel capítulo 8 diz o seguinte: estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, a qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele. Feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e pisou os pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquelas grandes pontas foram quebradas, e subiu do seu lugar que 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e as pisou. Olha o poder que tinha este bode. Olha o poder que tinha nesta visão, a fúria de quem estava sendo relatado nesta visão. Olha só, o bode se engrandeceu em grande maneira. Aí depois relata aqui, como nós já lemos. O verso 11, e se engrandeceu até o princípio do exército, até o príncipe do exército, e por ele foi tirado contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isto e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Até quando durará? Era a pergunta. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá entendimento a esta visão. E veio por
e veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormeci. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei sobre o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. No determinado tempo do fim. Que fim será este? Que visão seria esta? Que tempo do fim é este que está sendo relatado pelo profeta Daniel? Nós sabemos que o livro de Daniel é um livro profético, né? O livro de Daniel, se nós lermos ele com o Apocalipse, nós vamos ver que é um livro profético que está falando de um futuro promissor, um futuro que há de acontecer. Aquele carneiro que viste nas duas pontas são os reis da Mídia e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com força dela. Mas no fim do seu reinado, quanto aos prevaricadores acabarem, e se levantará um rei feroz de cara, esse será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra os príncipes dos príncipes, mas sem mão será quebrado. O verso 26, e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me, tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, que não havia quem a entendesse. Interessante. Daniel teve essa visão. Daniel relata agora o resultado desta visão. Depois, agora no capítulo 9, nós vamos ver a oração de Daniel e as 70 semanas do Messias. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituída rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com a oração e rogos, com jejum e saco de cinza. Ou seja, Daniel se humilhou de uma maneira muito intensa em busca de uma revelação, em busca de uma direção de Deus para que pudesse também transmitir. Então ele se prostrou diante de Deus. E orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Veja que a oração de Daniel é uma oração que todos nós precisamos fazer ao decorrer da nossa vida, reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecendo que nós somos frágeis, reconhecendo que nós somos falhos. Todos nós precisamos fazer orações como Daniel, ainda que sejamos ou não usados como Daniel estava sendo usado por Deus, estava recebendo orientação de Deus divina. Nós precisamos reconhecer que somos falhos, que somos frágeis. Quem é de nós que não que não temos transgressões alguma? Todos nós pecamos, todos nós
transgredimos às vezes a lei do Senhor. Não quer dizer que nós vamos viver no pecado. Não quer dizer que nós vamos amar o pecado. Mas no decorrer da nossa caminhada, nós tropeçamos. E aqui nós vemos Daniel dizendo: pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Isso também acontece conosco. Mas precisamos compreender que isto que acontece conosco, de cairmos ou de termos cometido algum lapso, não deve ser uma forma contínua na nossa vida. Não devemos viver continuamente pecando contra Deus. Pecamos sim, mas não vivemos no pecado. Somos pecadores, mas não vivemos no pecado. E não demos ouvido aos teus servos e os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, os nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós confusão de rosto. Olha só como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, e a todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação, com quem prevaricaram contra ti. Ó Senhor, não pertence a confusão de rostos aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, o perdão, pois nós rebelamos contra ti. Ao Senhor Deus pertence a misericórdia. Olha só a oração que Davi fez: Senhor, não olhe para mim segundo as minhas iniquidades, mas olhe para mim segundo as multidões da tua misericórdia. Não é? Se Deus olhar para nós segundo as nossas iniquidades, nós teremos que ser fumegados. Nós teremos que ser destruídos deste mundo. Mas nós temos que pedir para que o Senhor olhe para nós segundo as tuas multidões de misericórdia. Grandes são as misericórdias do Senhor e por isso nós não somos consumidos. Olha só, às vezes nós acostumamos a apontar para os lados de fora, apontar para aqueles que não leem a Bíblia, apontar para aqueles que não conhecem o Evangelho, e nós achamos que eles estão errados. Mas quantas vezes nós que conhecemos o Evangelho de Cristo estamos vivendo também de uma forma errada? Porque nós que conhecemos deveríamos ser exemplos para aqueles que estão de fora. Os de fora deveriam olhar para nós e saber que nós somos que nós buscamos andar pela verdade do Senhor. Como diz o Salmo 119, verso 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que nós a cumpramos à risca. Então nós temos que cumprir, nós temos que obedecer, e não somos capazes de obedecer pela nossa capacidade, pelo nosso entendimento, pela nossa inteligência. Nós obedecemos pela misericórdia do Senhor. Nós obedecemos pela graça do Senhor que é derramada sobre a nossa vida. E quando a graça de Deus é derramada sobre nós, nós somos capazes de servir, de segui-lo e de entender a palavra do Senhor. E de compreender aquilo que Ele quer falar conosco. Então é importante que nós compreendamos a palavra do Senhor, que ela está aplicada para o nosso coração. O verso 10, não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos profetas. Sim, todo Israel transgrediu a lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. O povo de Israel pecou contra Deus. Nós somos diferentes dele? Não, nós não somos diferentes. Nós também andamos muitas vezes no mesmo caminho, nos mesmos passos em que andou o povo de Israel. Não agradecendo a Deus, com saudade dos melões, das cebolas lá do Egito. Quantos crentes estão hoje vivendo com saudades dos pecados, com saudade das coisas lá do mundo, com saudade das boates, com saudade das noitadas, com saudade das orgias, mas estes
não se converteram ainda por inteiro, porque quando nós nascemos de novo, as coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. A partir do novo nascimento, nós somos pessoas regeneradas e não temos mais lembranças prazerosas do passado. A lembrança do passado nos traz remorso, nos traz vergonha de ver o quanto nós vivíamos de uma vida miserável. Agora, quando nós olhamos para Cristo Jesus e vemos o quanto Ele nos transformou, nós olhamos para trás como se fosse um retrovisor e olhamos e analisamos a nossa vida, como eu conseguia viver daquela maneira. Como eu consegui viver uma vida tão mesquinha diante de Deus, uma vida tão pecaminosa. Por quê? Porque nós estamos da mesma forma em que o povo de Israel viveu. O povo de Israel vivia vendo as bênçãos de Deus, vendo o agir de Deus, vendo o mover do Espírito de Deus, mas mesmo assim estavam murmurando, estavam lamentando, estavam pecando contra Deus. Mas precisamos entender que hoje nós estamos no tempo da graça, e a graça do Senhor tem nos alcançado, a graça do Senhor tem sido derramada sobre as nossas vidas, para que nós vivamos uma vida quieta, uma vida de santificação. Santificação quer dizer processo, não é? Um processo para que nós possamos alcançar a santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E essa santificação só pode nos alcançar, ou nós só podemos a alcançar a partir do momento que nós passamos pelo novo nascimento. Se nós passarmos pelo novo nascimento, nós conseguimos entender o plano de Deus para nossas vidas, o plano de Deus para a nossa alma. Aí nós conseguimos triunfar em vitória, porque o Senhor estará conosco, nos capacitando, segundo a sua graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? A graça é um dom de Deus derramado sobre as nossas vidas e não vem de nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Imagine que se viesse das obras, né? Alguém que tem mais capacidade de fazer obras do que eu, alguém que tem mais possibilidade de atender o pobre, a viúva, o órfão, o necessitado, este se gabaria dizendo: eu consigo fazer, eu posso ser salvo, porque eu consigo fazer, atender mais. Então não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Então a salvação vem pela misericórdia do Senhor. Então o povo de Israel foi alcançado pela bondade suprema do Senhor. Porque se o Senhor Deus fosse olhar para eles, para os seus pecados, para as suas murmurações, para os seus lamentos, eles seriam fumegados, como nós também, se não olharmos para Cristo Jesus, seremos fumegados. O verso 12 de Daniel, capítulo 9. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós, contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés: todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para que nos convertesse das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à sua verdade. Olha que coisa interessante. Como está escrito na lei de Moisés: todo o mal sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor. Quantas pessoas estão passando por momentos difíceis, sendo provados por Deus, e não suplica a graça de Deus? Não entende que Deus está passando ele por um processo para que ele reconheça quem é Deus, da mesma forma que aconteceu com Nabucodonosor, para que ele desse glória a Deus, para que ele passasse a honrar o nome de Deus. Olha onde ele chegou: passou a viver como animal, a ter pelos como animal, receber o orvalho da noite no seu lombo como animal, comer erva como animal, porque deixou de dar glória a Deus. Não é glória pronunciada, mas dar honra a Deus, a qual ele merece. O verso 14: por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque o justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Justo é o Senhor em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Quando nós não obedecemos a voz do Senhor,
Olha o que aconteceu com Eva. Eva que não obedeceu à voz do Senhor, mas ouviu a voz da serpente, submeteu toda a raça humana debaixo do pecado. Submeteu toda a raça humana debaixo do pecado. Mas por um homem veio o pecado, mas também por um homem veio a salvação e a misericórdia. O verso 15. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia. Pecamos, obramos iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se da tua ira, o teu furor, da tua cidade de Jerusalém. Aparta, Senhor, a ira e o furor da tua cidade de Jerusalém, segundo todas as tuas justiças. Olha que linda essa oração. Do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa da nossa iniquidade, nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Uma oração pedindo misericórdia, pedindo clemência, pedindo misericórdia do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos, olha para as nossas desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiamos em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, entende-nos, atende-nos, opera sem tardar por amor de ti mesmo, opera sem tardar por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando, orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, dar fim ao pecado e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe desta semana, e 62 semanas. As ruas, as transgressões se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. E ele firmará um concerto com muitos povos, uma semana, e na metade da semana fará cessar sacrifícios e oferta e manjares, e sobre a asa das abominações virá a assolação, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Sempre o nosso Deus vencerá. Costumamos às vezes dizer, ou alguém pensa que o mal durará para sempre, mas o mal dura por um certo tempo. O mal nunca durará para sempre.
Por mais que nós pensemos que durará a iniquidade sobre a terra, perdurará, não, terá um fim. Há de ser que quando Cristo Jesus vier buscar a sua igreja, tirar a sua igreja do meio, do centro da iniquidade e trazer a sua igreja e levar a sua igreja para junto de si, e ali nós viveremos eternamente com Cristo. Toda esta visão, toda esta escrita, essas visões de Daniel, faz-nos entender que o mundo em que nós estamos vivendo terá o seu juízo. E nós ainda estamos neste mundo, mas se nós estivermos guardados, ouvindo e praticando e obedecendo os ensinamentos do Senhor, nós seremos livres da condenação eterna. É importante que nós entendamos que essas visões, elas também fazem nos entender o princípio, os fins dos tempos, os quais nós já estamos vivendo. Nós estamos já vivendo nos finais dos tempos. E essas coisas, ou muitas delas, ainda acontecerão. Mas nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus, alicerçado na palavra do Senhor, para que o Senhor Deus derrame sobre nós graça, para que o Senhor derrame sobre nós espírito de obediência, para que haja em nós espírito de temor, que nós olhemos para o povo de Israel e não pequemos como eles, que nós olhemos para o povo de Israel, um povo que tinha sido abençoadíssimo por Deus e vivia em lamento, vivia em murmuração, vivia reclamando com saudade do passado. Muitos estão hoje dentro da igreja em busca de bênção, em busca de prosperidade, em busca de riqueza, e quando isso não acontece, eles começam a ter saudades do passado, da vida que levavam lá fora, no mundo, a vida fácil a qual levavam. Porque muita gente vem para a igreja em busca de bens materiais, em busca de prosperidade, e quando isso não acontece, eles começam a lembrar, lá no mundo eu tinha de tudo, lá no mundo não me faltava nada, e agora aqui eu tenho falta das coisas, então eu vou voltar para lá. E é isso que o povo do Egito também fazia, o povo de Israel também fazia isso. Agora você nos trouxe aqui para morrer de sede, Moisés, nós vamos morrer aqui agora a sede, por isso que você nos trouxe. Mas o Senhor Deus estava com eles, e o amor de Deus estava sendo derramado sobre eles, da mesma forma que tem sido derramado sobre as nossas vidas. E se você tem sido alcançado pelo amor de Deus, continue firmado em Cristo Jesus. Não deixe que a mentira, que o engano, que as ilusões deste mundo venham te fazer sucumbir, mas que a tua fé esteja alicerçada em Cristo Jesus. Muito bem, que Deus te abençoe grandemente. Fiz a leitura hoje então de 2 capítulos, capítulo 8 e 9 de Daniel, e amanhã, talvez, se nós tivermos condições e tempo, estaremos lendo o capítulo 10 e 11. Deus te abençoe grandemente. Quero orar por você antes de encerrar este momento, pedindo que a bênção de Deus esteja sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar, e que você possa ser alcançado de uma forma abençoadíssima pelo Senhor, de forma tremenda, que o Senhor Deus possa te alcançar de uma forma muito maravilhosa. Ele tem muita coisa para te dar, para fazer na sua vida. O Espírito de Deus quer te alcançar, quer transformar os seus velhos hábitos, a sua maneira antiga de viver. Quer fazer com que você seja uma nova criatura. Porque se nós não nascermos de novo, não poderemos ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Nicodemos chega até Jesus e pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aí nós notamos que não é a religião que salva. Quem nos salva é Cristo. A religião tem os seus dogmas, tem os seus ensinamentos, tem os seus modos, tem suas maneiras, mas quem nos salva é Cristo Jesus. Nicodemos era um homem hiper religioso, mas precisava entender como alcançar a salvação. Aí Jesus responde para ele: quem não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos fica ali naquela confusão: como posso eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus responde para Nicodemos: Nicodemos, o que é carne, o que é espírito. Eu estou falando de coisas espirituais, Nicodemos, e você não entende, mesmo sendo religioso. Nicodemos não entendia. Deus te abençoe. Senhor Jesus, eu te agradeço por essas pessoas que aqui estiveram comigo, que passaram por aqui, que a tua bênção seja derramada sobre a vida de cada um. Que o teu nome seja glorificado e exaltado.
Em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja desejo de estar na tua presença, que haja desejo de conhecer a tua palavra, Senhor. Eu te peço, abençoa a família, abençoa os filhos, abençoa o esposo, a esposa, todo o relacionamento seja alcançado pelo Senhor de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de todos vocês, que o Senhor vos abençoe grandemente. Até amanhã, se assim Deus quiser.